Olá, meu nome é Thiago Barros, eu sou marceneiro e projetista e hoje eu estou aqui a convite da Promob para falar com você sobre a ferramenta Cut Pro, o plano de corte da Promob. Nós vamos fazer um apanhado geral na interface da ferramenta para que você entenda todas as informações que ela traz e como elas facilitam o seu dia a dia dentro da marcenaria. Essa tela aparece para a gente quando a gente está aqui no ambiente de modelagem e através do ícone do Cut a gente faz o envio do projeto aqui do Promob lá para a ferramenta Cut Pro. Porém, aqui na parte superior esquerda a gente tem duas abas, a aba Arquivo e a aba Principal. Na aba Arquivo eu tenho aqui no menu Abrir a minha tela inicial da ferramenta, onde a gente tem a lista de projetos que a gente já enviou, um filtro aqui na parte superior para a gente selecionar os projetos e aqui logo na frente a gente tem a opção também em cada projeto de mudar o status do projeto, por exemplo, como em andamento para concluído, e tem também a opção de excluir os projetos. Mais embaixo a gente tem o botão importar. Esse botão importar, ele permite que a gente traga arquivos, de materiais, listados em planilha, planilha de Excel no formato CSV. A gente consegue trazer essa planilha de materiais para dentro da ferramenta. Logo mais embaixo a gente tem o botão de imprimir, que a gente vai falar dele um pouco mais na frente. E logo em seguida a gente tem o botão de opções. Aqui em opções a gente consegue, por exemplo, mudar a unidade de medida com que a ferramenta trabalha, consegue mudar a unidade de medida diária que a ferramenta trabalha e logo mais abaixo a gente tem também a opção de cadastro. Na opção de cadastro, a gente consegue colocar uma medida para refilo nas sobras aí do nosso plano de corte. Próxima aba plano de corte, a gente tem uma opção bem interessante que é o sobrecorte. Dentro do sobrecorte, quando a gente marca isso daqui, a gente permite que a ferramenta desconte a espessura da fita na medida final das peças. Assim, a gente não precisa fazer isso de forma manual. A ferramenta já traz tudo de forma automática quando gerar o nosso plano de corte. Isso aqui são opções de filtro para quando a gente faz edições. A gente vai ver mais para frente. E logo aqui embaixo, a gente tem uma opção de definir o custo de corte. Essa opção de definir o custo de corte, ela é muito interessante e muito necessária para a gente que está no dia a dia dentro da marcenaria. Porque a gente precisa saber os custos de cada projeto que a gente está executando e o corte é um custo a mais que a gente sempre tem dentro da marcenaria. Então, colocar esse valor aqui vai fazer com que a ferramenta já te dê o custo de corte de todo o material de cada projeto. Mais abaixo a gente tem aqui também a opção de altura padrão de fita de borda. Isso aqui permite que a gente cadastre fitas de borda, como por exemplo as fitas de 35 mm, de 60 mm, para que na hora que a gente estiver lá no ambiente de modelagem e fizer, por exemplo, um tampo engrossurado de 30 mm de espessura, o programa já traga para a gente aqui o quantitativo de fita de borda de 35, para aquela peça. E assim sucessivamente. Mais abaixo aqui a parte de configurações, de backup e importação e exportação. Voltando aqui para a nossa tela inicial, no menu Abrir, na nossa lista de projetos a gente seleciona o projeto a ser trabalhado e ele vai ser carregado aqui na aba Principal. Na aba Principal, note que a gente tem aqui na lateral esquerda, a gente tem projetos, plano de corte e tem lista de compras. Repare que sempre que eu mudo aqui a minha seleção, a barra superior aqui, o cabeçalho de ferramentas, ele também muda de acordo com a minha seleção. Começando pela parte de projetos, aqui a gente tem o cabeçalho com as informações do nosso projeto. Logo abaixo a gente tem a lista de itens. Esses itens vieram lá da importação pelo Promob. E em cada item eu tenho largura, profundidade, espessura, matéria-prima e opções de fita, opções de veio. E esses dados eu posso alterar. Por exemplo, a fita. Se eu der um clique aqui na fita, eu consigo trocar o material da fita, consigo trocar as posições da fita, tudo isso em cada item, e mais algumas outras opções. Note que aqui embaixo também a gente tem itens que possuem uma flechinha. Esses itens com flecha significa que tem outros itens abaixo deles, o que a gente chama de itens filho. Se eu der um clique, olha, vai expandir e vai mostrar todos os itens que pertencem a esse item pai. Eu posso, por exemplo, voltar aqui na parte superior, clicar nesse primeiro botão, que vai ser expandido aqui todos os itens filho. Facilita aqui para a gente visualizar e fazer algumas edições, caso seja necessário. Na parte superior, a gente tem as ferramentas para trabalhar os itens. A gente tem como inserir um novo item, remover item, duplicar item, novo item filho, reverter item,
colocar um novo projeto aqui. Repare que na minha parte superior eu tenho aqui projeto Olivia e projeto Valentina. Eu tenho 2 projetos nesse mesmo plano de corte. Bem como eu posso adicionar também, né, mais um outro projeto. Isso é excelente em marcenaria porque a gente consegue aproveitar material cortando, né, colocando vários projetos dentro do mesmo plano de corte. Ferramenta remover projeto, duplicar projeto, importar, né, gerar documentos e, mais uma vez, a configuração de exportação. Agora, em plano de corte, a gente visualiza o layout do corte das chapas. A gente navega aqui entre as chapas, né, listadas desse projeto. A gente navega em cada folha, né, de chapa, cada esquema de corte aqui para a gente. A gente também consegue ver em cada folha de chapa, a gente consegue ver a lista de corte, né? As peças que estão listadas nessa chapa. E aqui no layout a gente tem todas as informações necessárias para a gente dentro da marcenaria. Como começar o corte em cada chapa, né? A marcação de fita pontilhada aqui nas peças. A gente tem também aqui embaixo, olha, o número de peças de cada chapa, número de cortes, aproveitamento da chapa. Enfim, um layout bem informativo e bem necessário aqui para a gente dentro da marcenaria. No cabeçalho de ferramentas, a gente começa aqui pela configuração da serra. A gente coloca a espessura da serra, o comprimento da serra, a orientação, né, se é horizontal, se é vertical, se é nenhuma, que a gente vai deixar o programa trabalhar da forma que ele quiser. E aqui embaixo a gente tem também a opção de agrupar as peças iguais. Por exemplo, no caso de você ter, por exemplo, um ambiente onde você tem um gaveteiro com frentes de gavetas, né, num tom amadeirado. Aqui você tem a opção de marcar para agrupar essas peças, né, que serão medidas iguais, na mesma chapa, para que você tenha ali a posição do veio certinha. Isso é uma configuração fenomenal para a gente dentro da marcenaria. A gente pode mudar também para padrão ou otimizado. O otimizado ele sempre vai priorizar aí, né, a economia de material da chapa. A gente tem também a opção de nesting. A opção de nesting dentro daqui da ferramenta, ela permite que você também configure ela para trabalhar com CNC. A gente pode fazer as mesmas configurações que a gente viu em serra, só que dessa vez para trabalhar com uma CNC. A gente tem o botão atualizar. Sempre que você fizer alguma alteração nos itens do projeto, você precisa atualizar o seu plano de corte para que essas atualizações entrem lá no layout do corte. Visualização. Aqui você controla as informações, né, que aparecem aqui no layout de corte, né? Você pede para marcar as sobras, você tira a descrição, tira as medidas, enfim, você faz toda uma configuração aqui de informações no layout. O outro botão, né, mais uma vez o botão de sobrecorte, o botão de empilhar chapas, usar sobras, né, que a gente pode salvar as sobras de cada projeto para que a gente utilize em um próximo projeto. O botão de habilitar, né, movimentação. Esse botão ele serve para que você, por exemplo, caso não goste aí, né, da finalização de uma chapa ou do layout do corte de uma chapa, você habilita aqui essa movimentação para você mudar o corte. Tá? Você consegue pegar as peças e mudar aqui a posição delas, né, caso você ache necessário. Em lista de compras, a gente possui o quantitativo de materiais que a gente está consumindo aqui dentro do nosso projeto. Começando com a lista de chapas, onde a gente tem, né, a quantidade de cada chapa que a gente está gastando, bem como a opção de a gente inserir valores para essas chapas. A inserção de valores aqui permite que a gente tenha, né, um controle, né, do orçamento de materiais que a gente está gastando aqui dentro de cada projeto. Mais abaixo, informação importantíssima, a gente tem o quantitativo de fitas de borda, né, a quantidade de metros que a gente está gastando de cada fita, bem como a opção de colocar mais uma vez o custo, né, por metro dessas fitas para que a gente tenha aqui um orçamento final. Logo abaixo a gente tem a lista de acessórios. A lista de acessórios traz para a gente as ferragens lá importadas, né, também do nosso projeto. Mais uma vez com a opção de colocar valores para que a gente tenha um orçamento bem preciso. No cabeçalho de ferramentas, mais uma vez a opção de inserir novos itens aqui, né, na parte de acessórios, remover itens, duplicar itens, reverter itens, atualizar, mais uma vez. Por último, o botão de considerar valor das sobras. Caso a gente esteja utilizando sobras aqui dentro desse nosso projeto e queira incluir o valor delas aqui dentro do orçamento. Mais aqui acima, a gente tem o plano de produção. No plano de produção, a gente tem o sumário, né, com um resumo, né, do nosso projeto, com informações valiosíssimas, como, por exemplo, a quantidade total de chapas gastas, a quantidade de peças, né, a quantidade total de cortes, o deslocamento de serra,
o aproveitamento total das chapas, né, nesse caso aqui 87%, bem como o valor final, né, de custos, né, desse meu projeto aqui. Por fim, no botão de imprimir, a gente tem as opções aqui para impressão dos nossos relatórios de produção. Começando aqui pela lista de corte, né, e pelo preview do corte do nosso projeto. Em seguida, a gente tem a opção de preview do corte. Logo em seguida, a gente tem lista de corte, lista de corte simplificada. Nessa lista de corte simplificada, ele agrupa as peças iguais, né, em uma única linha. O plano de produção, etiquetas, lista de compras, chapas e sobras, e a gente tem também fitas de borda. Na opção de etiquetas, a gente tem a opção de configurar, né, as nossas etiquetas para qualquer tipo de impressão, né, em folha A4 ou naquela impressora, né, exclusiva para a seccionadora. Enfim, várias opções para você gerar os relatórios que você vai usar dentro da marcenaria. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Obrigado por ficar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.